Nas profundezas inexploradas da Antártida, cientistas descobrem inesperadamente um mecha gigante, aprisionado no gelo por milênios. O que é estranho é que mechas foram desenvolvidos pela humanidade apenas nos últimos séculos. Então, de onde veio esse mecha? Cheio de dúvidas, o governo da Federação Humana decide unanimemente usar o canhão laser mais avançado do mundo para derreter o gelo. O poder do canhão laser pode derreter um pequeno planeta num instante. No entanto, para a surpresa de todos, esta arma capaz de destruir planetas apenas derreteu uma pequena parte do gelo no peito do mecha. E a superfície exposta do mecha quase não sofreu danos. É metal inverso. É um deus da luta. Alguém na multidão gritou essas palavras. Naquele momento, todos caíram em um silêncio mortal por causa desta frase. Deus da luta é o poder de combate de ponta no universo. Desde que os humanos deixaram o sistema solar e entraram na civilização interestelar há 500 anos, a palavra Deus da luta tem sido uma montanha sobre as cabeças dos humanos. Naquela época, os humanos ingenuamente pensavam que poderiam coexistir pacificamente com outras raças no universo. No entanto, quando uma nave espacial carregando 12 mechas deuses da luta pousou na Terra, a humanidade percebeu o quão ridículas eram suas ideias. Afinal, em 200 anos, a humanidade ainda não conseguiu construir um mecha deus da luta. A principal razão é a falta de um material chamado metal inverso. Mas agora este material está bem à nossa frente. Enquanto todos estão entusiasmados, de repente, ouve-se o som de metal a girar. Ao ouvir isto, todos olham para cima ao mesmo tempo. Vi que a armadura no peito da máquina vermelha de repente se abriu. Então, um menino nu rolou para fora dela. Ao ver esta cena, os soldados responsáveis pela segurança já estavam a carregar as armas. O cano frio da arma apontava para o menino recém-acordado. Ninguém se aproxime, ninguém o magoe. Nesse momento, uma mulher em pânico e com os olhos fechados apressou-se a impedir. Com o som da voz, o rapaz cambaleou e levantou-se. Então, sem dizer uma palavra, caminhou em direção à mulher em pânico. Este tipo é um monstro? Foi congelado por 1000 anos e ainda consegue se mover. Enquanto dizia isso, um homem com mais de 2 metros de altura apressou-se a ficar na frente da mulher em pânico. No entanto, a mulher virou-se ligeiramente e caminhou em direção ao rapaz. Anne, volta depressa, enlouqueceste? Incapaz, gritando, estava prestes a avançar. Ninguém se aproxime, isto é uma ordem. Anne olhou para o menino que saiu do mecha e disse com uma expressão séria. Olá, sou Anne, membro da Academia de Ciências da Federação da Terra. Não importa de onde venhas, a Terra dá-te as boas-vindas. O menino caminhou cambaleando até Anne. Ela quase caiu no chão novamente. Felizmente, as mãos de Ninji agarraram os seios de Anne para apoio. No entanto, por um descuido dela, fez com que todos os presentes sentissem um aperto no coração. Muitos soldados estavam prestes a transformá-lo em uma colmeia de balas. 3:36. Sentindo o toque em sua mão, o menino disse involuntariamente. E neste momento, Anne ficou paralisada no lugar. Esta é a língua da terra. Inútil, anote rapidamente, anote cada palavra que ela diz. Continue, diga tudo o que tiver a dizer. Neste momento, Anne, com uma gentileza maternal, disse ao menino à sua frente. E o menino repetiu 36 do começo ao fim. Eu anotei, 36. Espere, neste momento Anne ficou repentinamente chocada. Eu acho que entendi. Rápido, diga qual é o significado. Ouvindo isso, Anne ficou furiosa. Isso parece ser o tamanho do peito. Anne olhou para a parte agarrada pela mão direita do menino com admiração e descrença. E é o mesmo que o registro que eu espiei no seu cartão de saúde. Que mão incrível! Apenas agarrando, ele pode ler dados tão precisos. Será que ele é um gênio alienígena? Neste momento, seu pervertido alienígena. Justamente quando Inútil suspirava, a silhueta de Anne queima. A testa baixa e o rosto distorcido ao abrir os olhos. No segundo seguinte, um som alto de tapa ecoa no ar. O menino recém-desperto voou para o lado seguindo a trajetória da bofetada de Anne. E imediatamente caiu em inconsciência novamente. O que fazemos agora? A pesquisadora Anne encaminhou cuidadosamente até atrás de Nen e perguntou a Nen. Encontre alguém para enviar esse garoto para o departamento médico rapidamente. Se ele já estiver morto, envie-o diretamente para o departamento de biologia para autópsia e pesquisa, ok? Ao dizer isso, Nen não pôde deixar de sentir um calafrio.
A pequena Nina enfurecida é tão assustadora. Ainda bem que eu nunca fiz isso. Caso contrário, quem seria autopsiado seria eu. Alguns dias depois, em um quarto de hospital, quando Min-ji acordou do coma. Ele já estava deitado em uma cama de hospital branca e limpa. O som do funcionamento do equipamento ecoava em seus ouvidos. Os olhos castanhos do menino examinaram os arredores. A cena era totalmente desconhecida. E uma pessoa estranha sentada na beira da cama. Você acordou? Anne, que estava lendo o relatório, disse sem jeito. Ele ainda não esqueceu a vingança de agarrar o peito. Onde é aqui? Não se preocupe, você ainda não morreu. Aqui é a Terra. O pesquisador sentado ao lado de Anne disse lentamente. Quem são vocês? O menino perguntou, confuso. Podemos. Aquele disse. Anne agitou a pasta na mão e pressionou-a contra o peito dele. Vamos deixar isso de lado por enquanto e nos diga. Quem você é? Lembre-se, não minta. Já fizemos um exame completo em você. Seu DNA corresponde ao dos humanos da Terra em 100%. Min-ji, esse deve ser meu nome. Se não me engano. Para a surpresa de Anne, o menino cooperou excepcionalmente. Que ano é este? 57 de janeiro. Qual o problema? Anne ficou um pouco confusa com a pergunta. Então, tenho 1019 anos agora. Min-ji sorriu levemente. Isso significa que você tinha apenas 19 anos quando foi congelado. Anne cruzou um braço sobre o peito e apoiou o rosto com a outra mão. Sua expressão tornou-se fria naquele momento. Ok, agora responda à pergunta principal. Quem é você? Eu já não disse? Meu nome é Min-ji, tenho 1019 anos. Se está perguntando minha idade, sou chinês. Min-ji parecia um pouco confuso. Não se faça de sonso, você deve saber o que quero dizer. Quem é você e por que estava naquele mecha alienígena? Por que ficou congelado por milhares de anos? Nesse momento, o tom de Anne já era de interrogatório. Eu sou Min-ji, fui acidentalmente sequestrado por alienígenas. Então fiz algo errado, então fui congelado. Diga, ele observa a expressão de Anne. Aparentemente, a outra parte não está satisfeita ou, digamos, não está satisfeita. Se a tecnologia da Terra fosse suficientemente avançada. Neste momento, ele realmente queria fugir. A mente do menino busca a verdade. Ouça, não consigo entender como é ser congelado por 1000 anos. Eu também não vou cuidar de você, que tem 10 anos. Só a mente de um jovem de 19 anos. Da mesma forma, você não pode entender como estou agora. Desejando que você diga a verdade. Espero que você possa cooperar seriamente para responder a minha próxima pergunta. Neste momento, o rosto de Anne estava sombrio. Diga-me, o mecha em que você estava é um deus da luta? Não, Min-ji respondeu diretamente, sem pensar. Você está mentindo, nós verificamos. Toda a parte metálica daquele mecha vermelho. É todo feito de metal inverso. Existe um mecha comum assim? Anne cerrou o punho na pasta. Não é o deus lutador que você diz que é. E uma construção de metal inverso em todo o corpo não é necessariamente o que o torna um deus lutador. A tradução de deus lutador no universo é guardião. Eles são heróis que protegem as civilizações de vários planetas, aceitando a adoração das pessoas. Min-ji, o paciente explicador neste momento. Pare de me dizer besteiras. Não pense que só porque a Terra ainda não aderiu à Aliança Estelar, somos camponeses. O mais importante do chamado Deus Lutador é o sistema de armas vermelhas. Anne fez beicinho. O sistema de armas vermelhas é um armamento que só os deuses lutadores possuem. Embora cada deus lutador seja diferente, o princípio é usar o certa emoção do piloto para produzir as armas mais estranhas através de um meio. Tem a capacidade de destruir a armadura de metal inverso. Então, você encontrou o sistema de armas vermelhas nele? Min-ji respirou fundo e deslizou diretamente para debaixo das cobertas. Vamos, inútil. Anne se levantou. Embora não quisesse, ela ainda tinha que sair deste lugar. Como Min-ji disse. Anne não encontrou o sistema de braços vermelhos que esperava. Nem mesmo no mecha chamado Serpente. Encontrou algo que pudesse ser usado como arma. Não vai perguntar? Não acho que você seria misericordiosa. Sem usar táticas de interrogatório. Vunen chegou à porta e bocejou. Deu uma olhada no relatório do exame físico daquele garoto. Anne jogou a pasta nos braços de Vunen. Seus nervos de dor estão fragilizados. E ela é completamente imune a drogas psicotrópicas.
Não mencione interrogatório. Mesmo que eu a matasse agora, ela não sentiria nada. Um garoto tão estranho. Vunen ficou instantaneamente interessado e começou a folhear os materiais. Atualmente, não consigo determinar se é por causa do tempo excessivo no gelo, ou se ela é tão especial assim. Mas temos tempo de sobra. Um dia, vou entender tudo. Annie mostrou um sorriso aterrorizante naquele momento. Então, o que você pretende fazer com ele? Continuar em prisão domiciliar neste quarto de hospital? Annie zomba friamente. Não admira que tenha uma ideia melhor. Na manhã seguinte, Ningjie foi forçado a vestir um macacão preto justo. Ningjie, que não sabia por quê, apenas se sentiu desconfortável. Mas não resistiu. Apenas considerou como uma tendência popular na Terra nesta era. Sob a liderança de Annie e Vunen, Ningjie entrou num carro conversível prateado. Este sistema suspenso permite que o corpo do carro voe no ar a 30 centímetros do chão. Quando o carro saiu do estacionamento subterrâneo do laboratório, Ningjie inconscientemente virou ligeiramente a cabeça. Porque o sol estava tão brilhante. Como se não tivesse voltado à Terra há 1000 anos. Sente a mudança? Annie, que estava a conduzir, olhou para Ningjie no banco de trás através do espelho retrovisor. É mais espaçoso do que eu pensava. Neste momento, não havia vestígios de surpresa no rosto de Ningjie. Ele semicerra os olhos e olha em volta para esta nova cidade. Os edifícios altos desta era são quase todos das mesmas especificações. A única diferença é a altura. O intervalo entre os edifícios é muito amplo. Então a estrada para transitar a nave principal é mais larga. Antes eu pensava que 1000 anos depois, haveria tanta gente que todos teriam que viver no mar. E haveria barulho por todo o lado. O céu estaria coberto por nuvens negras das fábricas, de tal forma que não se veria o sol. Nesse momento, Ningjie encostou-se no batente da porta do carro e começou a desfrutar do sol quente. Desculpa desapontá-lo. A humanidade apercebeu-se da importância do ambiente há muito tempo. Desde que paramos de desenvolver a Terra, a área das florestas recuperou rapidamente. O antigo deserto transformou-se agora numa reserva natural com belas paisagens. Annie, neste momento, apresentava as conquistas da humanidade como uma guia turística. Não me digam que me trouxeram para cá só para visitar. Ningjie começou a bocejar. Claro que não. Vamos levá-lo para a escola. Annie sorriu do banco do passageiro da frente e pegou numa mochila preta e atirou-a para o colo de Ningjie. Não pode ser. Ningjie engoliu em seco. Abriu rapidamente a mochila e tirou um livro. O livro chamava-se Arte de Combate de Pilotagem de Mechas Antropoformes. No canto da capa estava escrito em letras pequenas: Academia Superior de Mechas Relâmpago. Deixem-me estudar. Quando fui raptado por alienígenas, ainda estou são. A única coisa boa é que não preciso estudar. Nesse momento, suor frio escorre da testa de Ningjie. A mão que segura o livro está tremendo. Acho que vocês deveriam me congelar de novo. Não resista. Histórico acadêmico, arquivos, relações interpessoais. Já cuidamos de tudo para você. Annie e eu também somos professores e orientadores nessa escola. Embora estudar seja um pouco monótono, há muitas beldades na escola. Ao dizer isso, um brilho sinistro apareceu nos olhos de Ningjie. Ao ouvir a palavra belas, o canto do olho de Ningjie brilhou, com o mesmo brilho que a incompetência. Homens, essa espécie. Vendo essa cena, Annie suspirou impotente. Não muito tempo depois, Ningjie e os outros chegaram ao portão da chamada Academia de Mecatrônica Avançada de Shulei. Só então Ningjie percebeu que era exatamente como o Nen havia dito. As beldades aqui são realmente extraordinárias. Então, eu não te enganei, certo? Este uniforme de primavera foi desenhado por um velho amigo meu, é lindo. Depois de entrar no campus, o Nen diminuiu deliberadamente a velocidade do carro. Nesse momento, o rostinho de Ningjie estava vermelho de vergonha. Seus lábios estavam cerrados com força para evitar que a saliva escorresse. Enquanto isso, Annie, sentada ao lado, parecia um pouco desapontada. Porque Ningjie nem sequer olhou. Os altos mechas alinhados em ambos os lados da estrada. Esta avenida que se estende do portão da escola ao edifício principal de ensino. É como um museu de história dos mechas humanos. Desde a armadura de infantaria inicial, até o primeiro mecha humanoide que se levantou mais tarde, contando silenciosamente as dificuldades do processo de pesquisa. Annie não entende muito bem neste momento
Se Ningxia não tem interesse em mechas, ou se ele não se importa de tocar nessas máquinas brutas. Nesse momento, o sino da aula tocou. Ningxia franziu a testa e colocou sua mochila em um ombro, seguindo Anne até o edifício principal de ensino à tarde. Depois de entrar na sala de aula, Anne bateu com o livro na mão. A sala de aula ficou em silêncio. Nesse momento, Ningxia apenas sentiu que os alunos nem se atrevem a respirar alto. Pode-se ver que tipo de imagem Anne tem aos olhos deles. E Ningxia não entende o que é medo. Ele estreitou os olhos e examinou toda a sala de aula. Em cada mesa individual, 2 alunos sentam-se lado a lado. Um total de 50 alunos. Nesse momento, uma garota no canto perto da janela atraiu a atenção de Ningxia. A rapariga tinha um cabelo preto brilhante. O comprimento de 7 a 2 moldava delicadamente o seu rosto. Os traços delicados não eram exagerados. Combinados, formavam um rosto com um ar clássico oriental. Sob a luz do sol na janela, a rapariga irradiava uma leve aura do seu rosto branco e puro. Ao ver isto, Ningxia já não se conseguiu controlar. A saliva fluiu como uma torrente para o chão. Ao ver esta cena, muitos estudantes mostraram coletivamente uma expressão de desgosto. Já tinham colocado Ningxia na categoria de apaixonado e idiota. Seu garoto, seus olhos são muito desonestos. Lingshan é uma piada na nossa academia. Como é, não é mal? Se hoje cooperar com a minha aula, vou providenciar para que se sente ao lado dela. Nesse momento, Anne aproximou-se do ouvido de Ningxia e ofereceu-lhe um lenço. Ao ouvir isto, Ningxia acenou com a cabeça repetidamente sem hesitar. Antes de começarmos a aula, gostaria de apresentar um novo aluno a todos. Ningxia, da escola secundária de Pondikijia, na África. A partir de hoje, ela completará o último ano do ensino médio com vocês e fará o exame de graduação. Neste momento, Anne apresenta com um sorriso. Colega Ningxia, sente-se ao lado do colega Lingshan. Ao ouvir isso, Ningxia caminhou lentamente até o lado de Lingshan. Olá! Olhando para a beleza que estava apoiando, Ningxia sorriu, como uma tola apaixonada. Ao ouvir isso, Lingshan pareceu um pouco envergonhado. O colega Ningxia não parece uma boa pessoa. Depois de cair pesadamente, Lingshan apoiou a cabeça com uma mão e olhou para a direção de Lingshan. A partir de então, ela nunca mais olhou para o quadro negro. 1 hora depois, no pódio, Anne finalmente fechou o livro. Agora, vamos pedir a um aluno para falar sobre seus sentimentos sobre mechas modernos. Nesse momento, quase todos os alunos levantaram as mãos. Porque responder a perguntas também rende créditos, especialmente com uma pergunta tão simples. É como dar pontos de bônus. Deixe-me ver, Lingshan, você responde. Nesse momento, Anne olha fixamente para Lingshan. Depressa, o professor quer que você responda a pergunta. Lingshan cutucou Lingshan ao lado. Eu não senti você, peça a outra pessoa. Lingshan acenou com a mão no ar, infeliz. Você esqueceu o que me prometeu? Se você não cooperar comigo, vou mudar seu assento. Ao ouvir isso, Lingshan ficou como uma estaca de madeira. O nariz está de pé nesta vida. A armadura moderna se resume a 2 palavras. Frágil. A armadura da Terra usa uma estrutura de metal como suporte interno, combinado com um grande número de eixos de acionamento, como as articulações do movimento do corpo. E a bateria como o coração essencial desapareceu. Conecte a mangueira de transporte que cobre todo o corpo, através de uma direção de energia especial. Transporte a energia de acionamento para várias partes, para obter um efeito de acionamento mais rápido. Em seguida, adicione uma armadura de metal na camada externa para proteção. Como essa armadura parece? É como um corpo humano ampliado, apenas destruindo as mangueiras de transporte de energia que simbolizam os vasos sanguíneos. Mesmo na armadura de batalha mais feroz, perderá rapidamente a capacidade de lutar. Além disso, a cobertura da armadura externa da armadura de batalha da Terra não é segura. Algumas partes expõem as mangueiras. É como se os vasos sanguíneos humanos crescessem fora do corpo. A armadura de batalha é mais fácil de desligar. Que besteira você está dizendo? Enquanto Lingshan falava eloquentemente, uma voz de refutação surgiu do nada. Não foi Anne quem se levantou, incapaz de suportar, mas um garoto com cabelo encaracolado, a pele branca e os olhos azuis.
indicavam sua ascendência europeia. Ling Ji avaliou curiosamente o primeiro garoto desta classe. As mangueiras expostas que você mencionou devem ser apenas as partes expostas nas articulações. Os designers já fizeram os cálculos para isso. Mesmo que a armadura de batalha seja esticada ao máximo, a área unitária exposta é de apenas 0,1 metros cúbicos. Teoricamente, não há ninguém ao operar armadura de batalha que possa atingir com precisão uma unidade tão pequena. A pessoa que se levantou se chama Miller. Ele é o líder desta classe. E também a atual tecnologia de controle da Academia de Armadura de Batalha Chunlei. O melhor aluno. Nesse momento, o olhar de Miller estava cheio de desprezo. É tão difícil quanto você diz? Eu consigo fazer isso? Tiro de precisão de longo alcance também serve. Tiro único de média distância também serve. Combate corpo a corpo é ainda mais fácil. Nesse momento, Ling Ji disse despreocupadamente, deixando todos os alunos chocados. Enquanto Annie no pódio exibia um sorriso presunçoso. Então, vamos apostar, para ver qual teoria é mais precisa. Usaremos um simulador para uma batalha EVE. Ouvindo as palavras de Miller, Annie ficou imediatamente interessada. Que tal isso? Vou adicionar mais uma aposta para vocês. Quem perder varre o pátio. E quem ganhar pode obter o afeto do aluno Ling Shan. Espere, professora, como pode fazer isso? Ouvindo o conteúdo da aposta, Ling Shan protestou com o rosto vermelho de vergonha. Mas o tom ainda era leve como uma pena. Não se preocupe, você e Miller não são namorados? Não importa quem ganhe ou perca no final. Eu vou te dar reforços de sangue. Naquele momento, Annie respondeu nua. Mesmo que 1000 anos tenham se passado, quando esse tipo de tópico é mencionado, os alunos ainda gostam de seguir a multidão. E a expressão de Ning Ji ficou séria pela primeira vez. Virou a cabeça para olhar para Ling Shan, que estava corando ao seu lado. Todos chegaram a um edifício abobadado semelhante a um ginásio. No centro do edifício, 16 instrumentos foram dispostos em um círculo. Acima desses instrumentos, 4 enormes telas eletrônicas foram penduradas diretamente do telhado, de frente para as arquibancadas vazias ao redor do estádio. Que lugar é este? Vendo esta cena, Ning Ji perguntou curiosamente. Este é o campo de simulação de combate de mechas. Ele pode suportar 16 pilotos de mechas competindo ao mesmo tempo. A taxa de simulação chega a 99,8%. Definitivamente, permite que você experimente sem usar um mecha. Mas uma experiência de luta de mechas excepcionalmente realista. Ao ouvir a pergunta, Annie se virou e apresentou como uma guia turística. Pegue seu cartão de dados. Eu ganhei usando um mecha de ataque de pavimentação. Naquele momento, Miller colocou uma mão na cintura e começou a balançar um memory stick branco na outra mão. Cartão de dados. Eu não tenho essas coisas. Ning Ji, artigo feliz. Colega Ning Ji, você é realmente esquecido. Seu cartão de dados não caiu no meu escritório? Nesse momento, de entre os muitos colegas, vestindo um jaleco branco, segurando um pendrive preto, aproximou-se e entregou-o na mão de Ning Ji. Agora eu tenho. Ning Ji avaliou casualmente a novidade em suas mãos, ainda tão relaxado como sempre. Ok, cadetes, entrem no simulador. Alunos, vão para a arquibancada. Miller, vai começar em breve para Ning Ji. Wen Yan, muitos estudantes rapidamente ocuparam seus lugares na arquibancada. Miller então, com um salto elegante, entrou num simulador que estava aberto. Finalmente, o simulador elevou o habitáculo de metal por 2 metros, apoiando-o. Enquanto isso, Ning Ji, parado em frente a outro simulador, procurou por um bom tempo, até encontrar o botão para abrir a porta da cabine. Ele se virou e entrou na cabine. Wu Nen e Annie caminharam naturalmente até a consola de controlo e abriram um enorme áudio eletrônico acima. És realmente incrível. Não percebo que magia usaste para que aquele rapaz mostrasse tão rapidamente a tecnologia de controlo do mecha. Wu Nen ficou atrás de Annie com admiração nos olhos. É simples, eu só disse. Quem ganhar, Lin Shan beijou. Quando a porta da cabine se fechou, as luzes da cabine de pilotagem acenderam-se, enfrentando inúmeros botões. Painel de instrumentos de controlo. A expressão de Ning Ji mudou. Um olhar sério revelava uma espécie de sensação de opressão indescritível. Ning Ji, consegues ouvir-me? Pegando-nos aos escutadores de comunicação, Annie chamou suavemente.
Muito claro. Tens alguma mensagem para mim? O cartão de dados que tens na mão. Foi o UNEM que preparou para mim, militar. O Mecha topo de gama é uma cópia do Mecha. Completamente diferente do que os alunos de Miller usam. Sistema de assistência informática usado pelos alunos. Para que seu Mecha possa, com uma velocidade manual de cerca de 0 manipulações por minuto, possa exercer poder. Mas se sua velocidade manual for inferior a 50, o Mecha será como um relógio sem ponteiros. Cada passo será extremamente difícil. Dizendo isso, Annie sorriu maliciosamente novamente. Eu sabia que você não tinha boas intenções. Ninji inseriu cautelosamente o memory stick. Neste momento, na frente de muitos colegas, na enorme tela, apareceu uma imagem nítida de Shanna. Mas no momento em que viram a imagem, todos os colegas prenderam a respiração. Cenas criadas por orientação. É na verdade uma vasta planície de terra amarela. Nem sequer há algo como colinas ou árvores. 2 mechas robustos frente a frente, um com 5 metros de altura. Listras azuis nas bordas. Cor de fundo central branca e pura. Um mecha com orifícios de cobre vermelho. Pertence ao espírito de Miller. Este é Miller do exame do ano letivo. O número merecido. É o orgulho do primeiro mestre mecha da Academia Chunlei. Em frente a ele está um mecha poderoso todo em preto. Os orifícios de cobre brilham com uma luz requintada. Embora também pertença ao tipo de ataque padrão. Mas este mecha é totalmente mais alto. Meia cabeça de Ling Yi. Especialmente quando os alunos viram as letras vermelhas e ásperas no peito do mecha preto. Eles ficaram todos estupefatos. Hegemonia. Ling Shan tremia incontrolavelmente. Será que este é o exército de defesa mecha da Terra? O orgulhoso mecha do primeiro mestre mecha. Do outro lado, Miller, dentro do mecha neste momento. Surpreso, abriu bem a boca. Então conectou o colega de classe do console. Professora Annie, vocês estão falando sério? Deixe-me lutar contra o Hegemon. Desculpe, parece que o professor inútil pegou o cartão de dados errado. Não há tempo para substituir agora. Apenas considere que ele está aproveitando um pouco. Agora vou lhe dar algumas vantagens. Annie sorriu e começou a digitar freneticamente no teclado. Dentro do cenário virtual, entre os 2 mechas, a distância encurta rapidamente. No segundo seguinte, congelou na posição de 500 metros. Na borda do mecha número 1, instantaneamente, uma enorme estrutura de armas foi erguida. Grande como lançadores de mísseis. Pequena como granadas de tempo. Contanto que possa ser equipado no mecha. Tudo pode ser encontrado aqui. E ao lado de Overlord, a estrutura de armas de Red Tail também foi erguida. Mas na estrutura, há apenas uma pequena pistola tática. Está satisfeito agora? E dentro do mecha, N consola gentilmente. Obrigado, professor. Miller desligou a comunicação constrangido. Onde está o equilíbrio nisso? Deixar o aluno pilotar o mecha do exército. E ainda aumentar minha vantagem em equipamentos mecânicos. Ainda por cima, aumentar a minha vantagem em equipamentos mecânicos. Isso é simplesmente bullying. Parece que o professor também não gosta dessa risada arrogante. Pensando nisso, Miller não pôde evitar soltar um bufo frio. E do outro lado, Ningji acaricia as alavancas de controle desconhecidas. Depois, ajusta a câmara da cabeça. Vê os arredores. Que combate simples. Overlord negro, pupilas douradas, vestes. Levanta o braço e agarra firmemente a pistola de metal, como se tivesse ouvido o toque de guerra. Minji rapidamente pegou-na espingarda de assalto da prateleira e correu para a frente de lado. Passos pesados de metal, acompanhados pelas notas musicais de disparos contínuos. O cano da arma a brilhar com a luz do fogo. Apontava fixamente para o Overlord não muito longe. Dentro do alcance efetivo, o design de Miller não teve o menor desvio. As balas de metal atingem o Overlord. O cofre de metal negro, desencadeando faíscas. O impacto força o Overlord a cambalear um pouco, incapaz de suportar. Ningji, com apenas uma faca, não pode fazer nada. Só pode levantar as mãos para proteger a cabeça. Procura ao máximo esconder o corpo dos tiros. Mas Min Wei, a correr em círculo. É como uma torre de artilharia direcional móvel. O ângulo de ataque a cada segundo. Tudo está mudando. Pelo menos mova-se fisiologicamente. Será que a sua especialidade é ser um alvo? Neste momento, Miller abrandou deliberadamente.
O ritmo projetado, rindo alto. Overlord congelou, mas não houve reação. Nem mesmo uma expressão fria teve a menor mudança. Neste momento, Zero One está de facto a aproximar-se cada vez mais do corpo do Overlord. De repente, no momento em que Zero One contornou o corpo do Overlord, Zero One largou as armas nas suas mãos. Ele sacou uma adaga tática igual à do Overlord e investiu. A dignidade orgulhosa de um cavaleiro. Deixe Miller prosseguir um duelo mais justo. Aquele idiota. Vendo esta cena na sala de controlo, Anne cerrou os punhos com raiva. Oportunidade. Olhando para a cena à sua frente, Vunen gritou involuntariamente. Como esperado, o Overlord, que sempre foi como uma tartaruga encolhida, moveu-se. O corpo, que é um tamanho maior que o Zero One, virou-se tão rápido como o vento. A adaga tática erguida atingiu diretamente os passos da armadura Zero One, mirando oficialmente o ponto fraco da armadura, como disse Ningxia, o portão. No ecrã de Miller, a fuselagem escura pareceu obscurecer toda a luz num instante. Este definitivamente não é um mecha que um estudante conseguiria fazer. Vendo isso, Miller calou-se imediatamente. Não havia tempo para nenhuma operação corretiva ou evasão. Num confronto direto, o Overlord tem uma vantagem esmagadora. Por um momento, Miller pensou que ia perder. Mas no momento em que os dois mechas se encontraram, o único Overlord cambaleou estranhamente e caiu pesadamente no chão de terra amarela. O Zero no céu cambaleou 2 vezes. Sob o controle de Miller, ele parou. O que significa isto? Miller olhou para baixo, surpreso ao ver o Overlord debaixo dele. Você ganhou. Não consigo acompanhar a velocidade deste mecha. Venha e termine minha vida. Olhando para o mecha à sua frente, Ningxia relaxou lentamente o controle do metal. Você acha que eu não faria isso? No segundo seguinte, Miller brandiu um tentáculo e o enfiou sem piedade na garganta do Overlord. Quando a tela à sua frente voltou a ficar preta, Ningxia, que perdeu o duelo, sorriu. O resultado foi inesperadamente rápido. O custo é incapaz de controlar um mecha mesmo como o da Terra. Nesse momento, Anne balançou a cabeça e tirou os fones de ouvido. É isso que você pensa? Mas eu acho que o tirano teve uma reação estranha no final. Um olhar complexo e charmoso. O tempo passou rapidamente e chegou a Academia Superior de Mecha Chunwei. Muitos estudantes começaram a ir para casa. Mas mesmo que todos os colegas já tivessem partido, Ningxia ainda não podia ir para casa. Ele amarrou um avental, colocou uma máscara e um chapéu, e na mão segurava uma vassoura, limpando o portão da escola deprimido. Esta é a punição por ser inferior aos outros. E no momento em que ele estava limpando, um carro parou deliberadamente na frente dele. Miller e Lin Shan estavam no carro. Lin Shan parecia um pouco envergonhado de olhar para Ningxia varrendo. Miller estava zombando abertamente. Como está se sentindo como zelador? Se você não gosta, nós continuamos amanhã. Vão embora logo, não atrapalhem meu trabalho. Miller, incrivelmente satisfeito depois de zombar de Ningxia, foi embora triunfante. E Lin Shan de repente não pôde evitar. Olhou para a silhueta de Ningxia no espelho retrovisor. A noite aprofundava-se gradualmente, quando até a sala da luz da manhã começou a adormecer. No campo de testes onde Ningxia acordou, muitos holofotes ainda iluminavam um enorme bloco de gelo. Mas os funcionários aqui já tinham partido, deixando apenas uma pilha de tanques de gás. E uma pessoa especial, apenas sob os holofotes. O inepto vestindo roupas grossas e quentes. Sentou-se na cabine de comando aberta da mecha, digitando habilmente no computador em seus braços. E ele não era o único pesquisador cheio de curiosidade. Não era o único pesquisador cheio de curiosidade. Na escuridão distante, Anne, vestindo roupas igualmente grossas e quentes, aproximou-se com uma xícara de café quente. Mas assim que se aproximou deste enorme bloco de gelo, café a 80 graus, também se aproximou instantaneamente do ponto de congelamento. Então, encontrou alguma informação útil? O programa desta maldita mecha tem uma forte capacidade de autodefesa. Eu já usei a Federação da Terra, o maior sistema de computador, para invadi-lo. Mas até agora, dizendo arrependimentos de incompetência, fez um gesto com a boca, mas os movimentos em suas mãos não pararam. Não se esforce. Veja o desempenho de Ningxia hoje. Talvez seja verdade o que ele disse. Este mecha não é um deus da luta. Ele é apenas um garoto comum sequestrado por alienígenas.
Um garoto comum. Neste momento, nos olhos de Anne, há uma tristeza indescritível. Desta vez, vou realmente te desapontar. De repente, um espírito renovado. Sim, é o Overlord. Incapaz de acompanhar a velocidade da mão daquele garoto. Talvez. Overlord é o mecha de Gal-Al. Sua velocidade instantânea da mão pode alcançar o nível de um mestre. E o Overlord também pode reagir com precisão. Mesmo que digamos que Gal-Al. Não é exagero dizer que ele é o deus da luta da Terra. Anne não podia acreditar no momento. Eu sou responsável por ajustar o Overlord. Claro que sei o quão poderoso ele é. Sem mencionar a velocidade da mão do Shi. Mesmo que fosse 150, ele não teria problemas mecânicos. Acompanhar as operações. Mas no instante em que Ninjie se virou para contra-atacar, a velocidade da operação atingiu 400. Lutando com um corpo impotente. Você consegue imaginar 400 de velocidade de mão em um minuto? Corrigindo em média. Operações extremas de 6 a 7 vezes por segundo. Provavelmente não há muitas pessoas em todo o universo que podem fazer tal coisa. Enquanto Unen e Anne ainda se maravilhavam, o computador na frente de Unen finalmente mostrou, não a tela de aviso de que não era possível entrar, mas um conjunto especial de dados, apresentado a Unen e Anne. Esta é a escrita da Estrela Yalai. Esta armadura é um produto da Estrela Yalai? Anne agarrou a tela do computador. Espere que eu traduza. Nesse momento, Ninjia começou a digitar freneticamente no teclado. Quando tudo se transformou em texto da Terra. Suor frio apareceu nas testas de Ninjia e Anne simultaneamente. E o suor congelou antes de cair. Estes são os dados estatísticos de combate dele. Esses dados refletem. Equivale ao médico deste mecha alienígena. Ninjia acenou com a cabeça enquanto olhava para os dados. Mas desde a primeira inicialização até a paralisação desta máquina, apenas 3 anos se passaram. Mas seu tempo de combate é de 1900 horas. O registro mais longo entre eles é lutar com o mecha por 100 horas. Qual é o nosso registro de combate mais longo, então? O porta-voz, com uma expressão solene, respondeu. Foram 48 horas consecutivas de combate criadas por Gal-Al. Este deve ser o limite para nós, terráqueos. Anne sorriu sarcasticamente. Continue coletando dados. Precisamos de mais informações. Anne jogou fora o café cheio de gelo em sua mão e se virou para sair. O que você vai fazer? Vai interrogar Ninjia à força? Ao ouvir isso, Anne balançou a cabeça. Eu sei, mas agora nosso ponto de avanço não é só Ninjia. Não se esqueça, o planeta Alan é nosso. O único planeta com relações diplomáticas. Vou já tratar de um convite. Para os convidar para um café ou algo assim. Enquanto dizia isso, Anne empurrou os óculos para cima do nariz. No dia seguinte, o novo sol veio acompanhado do som da porta do riso abrir. Milheiros colegas de turma, com humor tão bom quanto o tempo, entraram na sala de aula a conversar descontraidamente. Mas um cheiro nauseabundo fê-lo tapar o nariz instantaneamente. Miller, franzindo a testa, correu para o seu lugar. Viu que a sua mesa estava coberta por um monte de fezes repugnantes. Ao lado, estava gravado a laser. Um presente de Ninjia para o adulto Miller. Estás orgulhoso? Nesse instante, o grito dilacerante de Miller ecoou por todo o corredor. Do outro lado, um convite formal, na noite em que todos dormiam, foi transmitido para o outro lado da galáxia através do canal de comunicação dedicado entre a e a Terra. O conteúdo do convite é simples. A razão básica declarada é: a Terra descobriu recentemente sem querer uma estranha mecha congelada no gelo. A mecha tem uma cor vermelho vivo. Convidamos especialmente o novo pessoal de tecnologia de ARRI para estudar em conjunto. De acordo com o costume anterior, Anne receberá uma resposta da outra parte dentro de 3 dias. Mas desta vez, quando Anne ainda não tinha saído de frente do computador de comunicação, uma faixa de aviso de resposta saltou no ecrã eletrônico. Anne, entusiasmada, abriu rapidamente a resposta. O conteúdo do oponente era mais simples. Apenas confirme a lista de alguns visitantes futuros. E Anne só olhou para os 2 primeiros. Não conseguia parar de tremer. Yufina Bixian, a 9ª imperatriz da dinastia Yalai. Udin, o 8º deus da luta de Yalai. Um novo dia na academia avançada de mechas de Shonlei é um dia agitado. Depois de limpar com luvas, as sobrancelhas no rosto de Mayo se juntaram para formar a palavra ódio. O pescoço como uma mola enrolada.
virando a cabeça de tempos em tempos como um relógio. É uma pena que a posição de Ling Jie desde o estudo matinal. Ninguém apareceu. Ninguém sabe para onde ele foi. Anne, que veio para a aula, não se importa. Minha aula experimental desta vez é diferente do que Mael está pilotando. Mecha de ataque de carregamento comum. Os requisitos para sua capacidade de voo não são difíceis. Basicamente, apenas mantenha uma velocidade de 10 km por hora. É bom viajar entre as cidades. Somente Ling Shan por acaso está pilotando. É um mecha de reconhecimento leve. A capacidade de ataque de fogo é a mais fraca. Mas os requisitos para voar são particularmente rigorosos. As regras básicas exigem uma velocidade de 1,5 vezes a do som. Atravessar habilmente muitos obstáculos é o suficiente para passar. Na verdade, Ling Shan nunca disse a ninguém. Ela tem um leve caso de vertigem. Embora soubesse que estava usando um simulador para treinar, mas sempre que Ling Shan olhava para baixo, ela ainda não conseguia controlar o tremor nos pés. Não importa o quão relutante. Ling Shan, que estava tendo um intervalo ao meio-dia, ainda estava silenciosamente. Ling Shan, que estava magoada, caminhou timidamente até Mile. Mile não tem aula de voo à tarde? Acho que podemos conversar sobre qualquer coisa mais tarde. Nesse momento, Mile se levantou como se sua vida dependesse disso. Agora eu tenho que encontrar aquele bastardo do Ling Shan. Essa besta realmente se atreveu a faltar a uma manhã inteira de aula. E defecou na minha mesa, eu tenho que matá-lo. Olhando para as costas do namorado partindo. Os olhos de Ling Shan revelaram uma sensação de perda. Ao mesmo tempo, no vasto universo, uma enorme nave de batalha Yabai está realizando um salto espacial em alta velocidade. A marca da cruz dourada na proa prova que é uma nave de guerra da família real Yabai. É também no meio desta nave de guerra, dentro de um quarto luxuoso, uma jovem garota sentou-se no parapeito largo da janela, olhando para fora. A garota tinha cabelos brancos prateados, que até caíam sob o parapeito da janela. Ela estava vestindo apenas um vestido de gaze branco puro. Ao lado dela estava um homem parecido com aço. Sua Majestade, é necessário que você vá pessoalmente? O homem falou em um tom pesado. Afinal, ao longo desses 1000 anos, já recebemos inúmeras mensagens sobre ele. Mas no final, todas se revelaram falsas. A chance de encontrá-lo no vasto universo é quase insignificante. Ao ouvir isso, a garota balançou a cabeça enquanto olhava pela janela. Dante, não se esqueça. Ele criou uma lenda com uma probabilidade mínima. Quem imaginaria que Ninjia sozinho derrotaria mais da metade das forças militares de Arai naquela época? E ainda mais, derrotou o mais forte deus da batalha de alma militar, amplamente reconhecido na história de Arai. Disse a garota na janela. Um sorriso doce apareceu no canto da boca enquanto se apoiava na janela. Lendas dos heróis de Yalai Xing. Yanhan Dou Shen. O mecha dela é congelamento. Se for verdade, eu realmente quero encontrar este personagem formidável. Neste momento, o corpo de Danjin estava tremendo incontrolavelmente. Do outro lado, na cidade de Shenguan, em Blue Star, todos estão discutindo a mesma coisa. Você ouviu? A nave do emissário de Yalai Xing esta tarde vai pousar na cidade de Shenguan. Ouvi dizer que parece ser a imperatriz de Yalai Xing, Yu Feiyu. E o corpo de seu mecha Dou Shen aparecerá. Se eu pudesse ser notado pela imperatriz, valeria a pena morrer. Dizem que Yalai Xing é para navios da classe Terra. Cada geração é de nível imperatriz. E cada imperatriz parece exatamente a mesma, incomparavelmente linda. Neste momento, todos estão excitados como se estivessem loucos. As luzes mais deslumbrantes foram acesas nas ruas. Música eletrônica frenética sem interrupção. Inúmeras estações de televisão globais reuniram-se nesta cidade flutuante à beira-mar. E todos os aristocratas e figuras de autoridade do mundo também se apressaram para chegar no primeiro voo. Ling Shan, olha o que é isto. Miller tremia o cartão na mão e caminhou até a posição de Ling Shan. Um convite para o banquete de recepção de convidados ilustres de Arlai hoje. Ao ouvir isso, Ling Shan também ficou um pouco assustado. Você esqueceu que meu pai é diplomata? O que é difícil em conseguir um cartão de embarque? Miller exibia-se triunfante sob o olhar um do outro, mas viu Ling Jie sentado ao lado dele. Não é nada além de um alienígena. O que é tão raro?
Ling Jie disse isso sem saber o que estava dizendo. Então ele saiu da sala de aula e foi para o corredor. Ling Jie viu claramente no céu distante aquela gigantesca nave de guerra com milhares de quilômetros de comprimento. Estava lentamente descendo pelas nuvens. A familiar marca da cruz dourada fez com que Ling Jie abaixasse a cabeça para investigar. Acabei de acordar e já tenho que encontrá-los de novo. A realidade não me deixa respirar nem um pouco. O olhar volta para o porto espacial no estilo Shenguan. Aqui é uma plataforma ampla. Uma banda de centenas de pessoas toca gaitas de foles antigas, tocando música escocesa. Milhares de pessoas representativas dos círculos comerciais, políticos e científicos de Lin enchem este porto espacial. Ami, em pé na multidão, vestiu um terno preto e um asterisco bubucu. Até mesmo o inútil Zui foi forçado a vestir um smoking e uma gravata borboleta. Depois de um momento, uma nave branca aterrissa suavemente na pista do porto espacial. A porta se abre, transformando-se em uma série de escadas em espiral. Então, um grupo de guardas da cidade sai primeiro. O líder é Dan Chingu, vestindo um smoking preto, com uma capa lisa pendurada em seus ombros. A majestade do deus da luta o fez varrer a arena, transmitindo a todos, depois de confirmar que não há perigo, da porta da cabine aberta, a nave branca chamada Shanshui, usando um chapéu de sol de aba larga. A Imperatriz Yufina sai. Mesmo a 100 metros de distância, Vunin pode ver o sorriso no canto da boca da Imperatriz. Ficaram todos paralisados. Aquela pele lisa como creme. As pupilas cor de âmbar ligeiramente curvadas nos cantos dos olhos. A ponte do nariz alta e reta. Uma construção completamente igual à dos humanos. Mas nenhum humano poderia crescer com uma beleza como a dele. Realmente, se não dissessem a idade, quem saberia que ele já tem 1070 anos? Os suspiros no coração de Anne ao ver esta cena, sob a proteção calma da Imperatriz, contornando ainda mais os numerosos políticos e celebridades, foi diretamente até Anne, estendendo a mão direita amigavelmente. É a acadêmica Anne? Olá, eu sou Yufina. Se quiser, pode me chamar de Nana também. Yufina sorri docemente como uma amiga comum. Olá, Anne, lisonjeada. Apertou distraidamente a mão à sua frente. Então não vamos perder tempo. Nana mantém um sorriso no rosto, mas apertando a mão de Anne. Mas ficou subitamente frio. Leve-me para ver aquilo que você convidou ali para mencionar. Como esperado, vocês estão relacionados com essa coisa. Nesse instante, Anne esqueceu sua identidade e recuperou o instinto de pesquisadora. Um momento depois, Shenguan está no centro, no laboratório subterrâneo. O brilho da luz de busca pode fazer com que o centro do campo experimental, o mecha congelado, pareça particularmente visível. No instante em que viu o mecha congelado, a boca e o espírito dos 5 pilares estavam um pouco confusos. Vendo Zuan Danjin rapidamente, apoiou os ombros da Imperatriz, mas suas pupilas não se afastaram nem por um momento daquele mecha vermelho. Finalmente encontrei o dormitório. Naina, que ocupou o corpo, jogou fora o chapéu de sol e caminhou rapidamente em direção ao cristal de gelo. Sua Majestade, cuidado. O ar frio cristalino é muito intenso. Chegar muito perto pode causar queimaduras de frio. Anne avançou rapidamente, impedindo a Imperatriz de se aproximar. A mais de 10 metros do cristal de gelo. Onde vocês a encontraram? Dante cerrou os punhos. Apenas para proteger a Imperatriz. Foi perto da Antártica. Foi encontrado por um de nossos navios de monitoramento. No início, pensamos que era minério de ferro. Quem diria? Ele arrancou o laço desconfortável do pescoço. O nem respirou aliviado. Se não me engano, este mecha deve ter sido fabricado por Alaishin. Mas por que ele foi congelado? Nesse momento, Anne tinha muitas perguntas para fazer. Esta é a punição mais cruel de Star e SKYS Sorrow. Olhando para o mecha erguido no cristal de gelo à sua frente, os olhos de Anne se encheram de lágrimas. A punição do congelamento é quando alguém, desta vez foi o mestre mecha quem violou as leis do Star e SKYS Sorrow, e as circunstâncias são particularmente graves. Star e SKYS Sorrow convocará grande assembleia de julgamento. A votação é realizada por todos os membros, e então votada por 5 juízes permanentes. Quando aprovado por unanimidade, o mecha do pecador
e o piloto do mecha são enviados para a Terra congelada. E então deixe os cristais de gelo no universo vagar sem rumo, até que seja diferente do povo das estrelas. Quando uma civilização a descobrir e descongelar, a sentença é considerada cumprida. Emiane riu constrangida. Vossa Majestade, eles já descongelaram. Parte do tempo de condução. De repente, Dante ficou nervoso. Olhou para Anne. Onde ela está? A pessoa no mecha? De quem você está falando? Anne estava um pouco assustada. Quem mais poderia ser? Ninjir? O piloto do mecha dela? Deus da luta Ninjir? Nesse momento, Dante quase gritou. Afinal, confirmou-se que este mecha e Ninjir é o deus da luta. Isso é algo que Anne não consegue controlar de repente. Rindo com a postura mais desenfreada da minha vida. Depois de deixar o campo de teste gelado, os quatro, com emoções complexas, entraram numa espaçosa sala de estar. Nana e Anne sentaram-se frente a frente. Dante esperava respeitosamente atrás de Nana. O Nen, atrás de Anne. Estava debruçado no encosto do sofá dela. O silêncio na atmosfera era um tanto insuportável, especialmente com a cabeça de Anne cheia de pontos de interrogação. Antes de conversarmos, por favor, respondam a uma pergunta. Vocês vão levar Ninji embora? Nesse momento, a expressão de Anne era extraordinariamente séria. Anne está a interpretar mal a nossa relação com Ninji? Ela não é nossa serva. Ninguém pode dominá-la. Se ela não quiser deixar a terra, então este é o lar dela. Pelo contrário, se ela quiser partir, e alguém a forçar a ficar, suprimindo a liberdade de escolha, destruiremos todos os obstáculos. Anne pegou no que estava à frente. O café fumegante disse suavemente. E ela explicou simplesmente, mas fez Anne tremer incontrolavelmente. Aquele medo como se já tivesse visto o fim da terra. Vossa Majestade, posso garantir isto. Ninguém jamais forçará Ninji. Mas antes que a veja, pode me dizer a ligação de Ninji, este terrestre puro, com os Alai? Suprimindo o medo no coração, Anne continuou a perguntar. Na verdade, isso era um segredo que não deveria ser contado a estrangeiros. Mas este segredo no universo, agora estima-se que apenas civilizações atrasadas como a Terra. Nesse momento, Anne já sabia a identidade de Ninji como o deus lutador, mas ela sempre teve uma dúvida em seu coração. Ninji, este terrestre puro, está relacionado à civilização Alai? Sob a explicação da imperatriz da civilização Alai, sob a explicação de Fineia, Anne finalmente descobriu este segredo. Aparentemente, há 1000 anos, a civilização Arai sofreu uma catástrofe quase extinta. Na época, o deus da luta traiu a família real Arai. Enquanto dizia isso, Kinnin fez uma investigação. Nossos direitos militares sempre foram entregues ao deus da luta. Mas quem teria pensado que a espada mais afiada seria apontada para a própria garganta? Ao ouvir isso, Anne ficou um pouco surpresa. Como isso poderia ser tão fácil? Ninguém resistiu ao deus da luta rebelde? Ao ouvir isso, Dandin, que estava ao lado, soltou uma risada fria. Ninguém se atreveu a resistir, porque ninguém poderia vencer o deus da luta Bindlan, a alma militar da época. O único na história de Arai naquela época que derrotou o passado de Arai. Todos os dados simulados do mecha do deus da luta, considerado o deus da luta mais forte. Sem mencionar que ele tinha um grande exército em suas mãos. Mesmo que ele estivesse sozinho, estima-se que ele também teria força para atacar e matar o inimigo. É precisamente por causa disso. A imperatriz da época foi forçada a fugir apenas com alguns mecânicos da guarda imperial sobreviventes, a bordo de uma nave de guerra, fugindo de Arai. De acordo com as leis do espaço sideral, civilizações alienígenas estão proibidas de interferir na política interna. A revolta de Minglan foi considerada política interna. Então nenhum planeta no universo estendeu a mão para ajudar a família real de Arai em fuga. Algumas pessoas até forneceram ativamente a localização da família real de Minglan. Naquela época, Nana já havia entendido o universo. É um coração frio. Mas não esperava que este assunto. Ainda assim, não pude evitar mostrar um olhar de ódio. Eu não entendo que isso tem a ver com Ninji. O que isso tem a ver com Ninji? Neste momento, Anne só quer saber a verdade sobre Ninji. Falando nisso, preciso primeiro te explicar
O processo de nascimento do deus da luta de Arai. Em Arai, todas as pessoas têm o direito de se tornarem deuses da luta. Quando o deus da luta da geração anterior se aposenta, Alai realizará uma grande cerimônia. Todos os pilotos de mecha que participarem da cerimônia desafiarão o passado dentro de um simulador. Dados simulados do mecha deus da luta de Alai. Apenas aqueles que derrotarem o maior número de pessoas estarão qualificados para desafiar o deus da luta anterior. Bem, se ainda vencerem, podem se tornar o novo deus da luta. Se perderem, em 6 meses, a cerimônia será reiniciada e o ciclo continuará. Que lei cruel! A incompetência neste momento é imaginável. Que processo árduo é esse? Mas não consigo imaginar o velho Jin de cabelos brancos do outro lado. Como ele usou uma postura tão jovem de deus da luta. A perseverança está aqui. Isto é apenas o começo. Quando um novo deus da luta é produzido, Alai convidará artesãos especializados em mechas de deus da luta para criar um novo mecha de deus da luta para o novo deus da luta. Nana disse isso, apertando firmemente N à sua frente e levantando-se animadamente. Eu sei, é a tribo dos 10 artesãos divinos. Todos os mechas de deus da luta no universo são feitos por suas mãos, e só eles podem criar o sistema Braços Vermelhos. Então eles realmente existem. Anne parecia uma menina naquele momento. Seus olhos brilhavam. Parece que a doutora Anne coletou muitos dados normalmente. O sorriso encantador de Nana. E o incompetente ao lado estava com as pernas bambas. Vendo que havia batido em Anne, ela corou e voltou ao seu lugar. Sim, a tribo dos 10 deuses artesãos realmente existe. Em todo o universo, apenas os mechas que eles fabricam são reconhecidos como Fighting God Mechas. E entre a tribo dos 10 deuses artesãos, Poshen é a família que historicamente construiu Fighting God Mechas para Yalai. Naquela época, o chefe do clã Poshen também descobriu a singularidade de Minglang. Poshen construiu 2 Fighting God Mechas para Minglang escolher. Um é o deus da batalha glacial. A fonte de energia do sistema Red Arms é a crueldade do Mecha Master. O outro é o deus da batalha Ji. O motorista do sistema Red Arms são os filhos do Mecha Master. Nesse momento, Ningji assumiu as palavras de Anne e deu um tapinha suave no ombro trêmulo de sua majestade. Naquela época, a família real em fuga levou este Fighting God Mecha que não foi selecionado por Minglang, esperando encontrar um mestre Mecha que pudesse ativar o Ji. Torne-se uma força para resistir a Minglang. Eu não entendo, na época, ao lado da família real em fuga. Deveria haver mestres Mecha de guarda. Por que eles não conseguem ativá-lo? Ao ouvir isso, Anne ficou surpresa. A primeira vez que se ativa o Mecha Fighting God, é preciso primeiro ativar seu sistema Red Arms. Ou seja, o piloto do Mecha deve ter emoções suficientes para acionar o sistema Red Arms. Infelizmente, na época, Pojunho foi fabricado com Minglang como padrão. A raiva de um piloto de Mecha comum é simplesmente ignorada por ele, incapaz de provocar sua ressonância. Por coincidência, a família real, perseguida até a Terra por uma unidade de Minglang, fez um pouso forçado em uma cidade da antiga China. Inútil. Anne não esperou que Dan Jin terminasse de falar, e bateu na cabeça do homem ao lado dela. Entendi. Vou verificar os dados históricos agora mesmo. O nem entendeu rapidamente e saiu da sala de estar. E então encontramos Ningji. Nesse momento, Nai sorriu de repente. Ninguém acreditava que, na época, era este jovem de apenas 16 anos, que realmente provocou a ressonância do deus, e se tornou o piloto de mecha reconhecido pelo Orca Fighting God, acompanhando a família real no desenvolvimento. Uma contraofensiva de 3 anos, apenas uma nave de guerra, alguns mechas de escolta, mais um deus guerreiro encontrado na Terra. Realmente lutou até em casa. Ningji também, em batalhas quase intermináveis, tornou-se um deus guerreiro de verdade. Quando a batalha final chegou, a força Seili manipulada por Ningji, diante de um oceano de dezenas de milhares de mechas e naves de guerra, um homem, um mecha, uma espada, lutou até ninguém ousar se aproximar. E Hades teve que desafiar pessoalmente, com o mecha deus guerreiro Yanran cheio de cicatrizes. Como vocês viram, Ningji venceu e nós acolhemos a família real. Retomou o poder político oprimido, para continuar glorioso até hoje. Mas Ningji sacrificou tudo nesta batalha, que não tinha nada a ver com ele. Naquela batalha devastadora,
A mulher que Ninjia mais amava foi morta por Hades. Uma raiva dolorosa destruiu o pensamento e o autocontrole de Ninjia, e também permitiu que seu sistema de armas vermelhas rompesse as limitações tridimensionais e fosse libertado. Ouvindo novos termos, Anne ficou inexplicavelmente irritada. O chamado sistema de armas vermelhas é um sistema que usa as emoções do piloto do mecha como motor, transformando instantaneamente a energia do mecha em várias armas. Quando as emoções fornecidas pelo piloto do mecha são puras o suficiente, o sistema de armas vermelhas será continuamente atualizado de acordo com o modo. Naquela época, a liberação de espinhos 2D do sistema de armas vermelhas era considerada o auge. Mas Ninjia rompeu o reino da liberação de espinhos 2D, tornando-se no universo o primeiro piloto de mecha Fighting God com um sistema de armas vermelhas de liberação de espinhos 3D. Embora agora já existam muitos pilotos de mecha que conseguem realizar a liberação de espinhos 3D, mas todos no universo reconhecem a importante posição de Ninjia. Eu realmente não sei. Aquele que parece ser apenas um pirralho é realmente tão poderoso. Dizendo isso, Anne ficou arrepiada por todo o corpo. Mas é precisamente esse herói que deu tudo por Ialai, que acabou condenado a ser exilado no gelo. Nesse momento, sua cabeça dificilmente inclinada, lágrimas azuis escorriam de suas pupilas cor de âmbar. Mesmo que todos nós, em Ialai, consideremos Ninjia um herói, sua identidade como um estranho não pode ser mudada. Ele ainda está a interferir nos assuntos internos de Ialai. Mais tarde, uma grande reunião foi realizada no céu estrelado. Levou um mês para finalmente decidir. Ningguang é culpado, Ninjia também é culpado. Ambos foram congelados dentro do mecha, exilados para os confins do universo. Como um dos juízes de Ninjia, você deve entender a dor da Imperatriz Ailai na época. No dia em que ela faleceu, ela decretou verde e vermelho.